O karatê deveria representar uma forma completa de arte marcial como em sua essência, incorporando luta agarrada, armas, chaves, torções e quedas. No entanto, ao observarmos o desenvolvimento atual do karatê, inclusive o chamado karatê moderno e o karatê de contato, percebemos que tudo se resume a treinos baseados em regras competitivas. Hoje, examinaremos as razões pelas quais o karatê moderno é tão incompleto em comparação com a sua forma original e como o boxe pode ter desempenhado um papel fundamental na transformação dessa modalidade maravilhosa. Em 1921, os Estados Unidos sediaram, possivelmente, o maior evento esportivo da época. Jack Dempsey, conhecido como Bad Boy americano e talvez um dos maiores pugilistas de todos os tempos, enfrentava o herói de guerra francês, Georges Carpentier. Essa luta de boxe épica resultou em lucros superiores a $1 milhão, uma quantia inimaginável naquela época. O confronto icônico atraiu espectadores de todo o país para testemunhar um nocaute impressionante no quarto round. A importância dessa luta foi tamanha que até mesmo no Japão, salas de cinema a exibiram. O que aconteceu após o nocaute de Dempsey em Carpentier foi a popularização do boxe em uma nação que não estava familiarizada com esse esporte. Milhares de japoneses passaram a desejar aprender a nobre arte do boxe. No entanto, o boxe, sendo um esporte de combate puro, não incorporava os elementos de uma verdadeira arte marcial, e nenhuma arte marcial existente se assemelhava ao boxe. Diante da crescente pobreza do povo japonês e em busca de uma solução para proporcionar entretenimento e distração dos problemas sociais e financeiros resultantes da guerra, os governantes optaram por atender aos desejos do povo. Nesse contexto, a ilha de Okinawa surge na história como um ponto de inflexão iminente. No mesmo ano da lendária luta do século, o príncipe Hirohito, durante a sua visita à Europa, passou por Okinawa, onde foi apresentado um grandioso evento cultural. Mais de 600 mil japoneses participaram dessa ocasião, que incluiu danças locais, música e a exibição do karatê. Diante daquela manifestação, o príncipe ficou fascinado por essa arte completamente desconhecida e distinta das outras práticas existentes no Japão. Enquanto o jiu-jitsu e o judô apresentavam técnicas de quedas, chaves e torções, e o kenjutsu e o kendo utilizavam-se de armas como o shinai, por exemplo, o karatê destacava-se como uma arte única e agressiva. Essa forma de expressão artística oferecia a resposta ideal para as necessidades do povo japonês na época. Com movimentos rápidos, socos e uma sombra de técnicas conhecida como kata, o karatê era ainda mais notável por incluir chutes e pela ausência de regras negativas em relação a ataques no corpo, além de dispensar o uso de luvas. Ao se assemelhar ao boxe, tão popular entre os japoneses, o karatê tornou-se algo superior, uma vez que apresentava mais elementos e era de origem japonesa, atendendo exatamente ao que o governo procurava. Logo após essa demonstração em Okinawa, o líder desse pequeno grupo foi convidado a ir até Tóquio para ministrar aulas e introduzir o karatê. Esse líder, autodenominado Shoto, ficaria conhecido mundialmente como Gishin Funakoshi. E Funakoshi não era apenas um praticante habilidoso de karatê. Ele também era um perito em caligrafia, falava japonês fluente, que era algo muito incomum para os habitantes de Okinawa naquela época, e era também um professor escolar. Cortês e eloquente, Funakoshi era um garoto propaganda perfeito para essa versão japonesa do boxe. Em 1922, Funakoshi Sensei partiu para Tóquio para introduzir o karatê. O que, inicialmente seria uma estadia de alguns dias, transformou-se em sua morada pelo resto da vida. Aquela era uma situação encantadora, e o povo japonês nutria um amor profundo por tudo que o sensei ensinava, levando a uma crescente demanda por suas aulas, livros e artigos em todo o Japão. No entanto, todo o processo conhecido atualmente como linha de produção, muitas informações se deterioraram. O karatê era inicialmente uma arte completa, incorporando armas, luta agarrada, chaves, quedas e torções. No entanto, a realidade era que os japoneses não desejavam todas essas facetas, pois já eram treinadas em outras disciplinas como judô, kendo e jiu-jitsu. Até mesmo o povo de Okinawa desaprovou as alterações feitas para promover a arte. Kyo Amabumi expressou uma vez, abre aspas, o karatê, levado para Tóquio, era apenas uma pequena parte de um todo.
Aqueles que aprendem karatê e acham que se resume apenas a socos e chutes, negligenciando chaves e quedas, possuem uma compreensão limitada sobre a arte do karatê. Aqueles que pensam no futuro do karatê devem ter a mente aberta e estudar a arte completa como em Okinawa. Fecha aspas. Outro grande mestre de Okinawa, Motobu Choki, considerado por muitos o maior lutador da história do karatê, estava ainda mais descontente com Funakoshi. Em uma visita a Tóquio, Motobu ficou furioso com o que presenciou e decidiu agir. No mesmo ano da chegada de Funakoshi a Tóquio, uma luta de exibição estava sendo preparada em Kyoto, entre um boxeador e um lutador local de judô. Era uma tentativa de mostrar ao mundo o boxe e disseminar a modalidade. Contudo, as coisas não saíram como planejado neste caso específico, pois na plateia em Kyoto estava Motobu Choki. Um artigo publicado em um jornal local em 1925 descreveu o incidente. George, ou John, um estrangeiro gigante que parecia mais russo ou alemão devido à sua imponência física, foi desafiado por um idoso na plateia que estava assistindo a apresentação. Com pelo menos 50 anos, o idoso estava fora de forma e não parecia em nada com o lutador. As regras estipulavam que qualquer desafio deveria ser aceito, pois não se tratava de uma exibição combinada, mas sim um vale-tudo, onde qualquer técnica era permitida. Ao levantar a mão e desafiar o boxeador estrangeiro, as pessoas riram e os organizadores debochavam de Motobu. Seu desafio foi finalmente aceito após muita insistência, e ele reconhecia que aquele era o momento preciso para demonstrar que o verdadeiro karatê de Okinawa nada tinha a ver com o que Funakoshi havia apresentado. Ao subir no ringue, as pessoas se perguntavam se ele era um boxeador, um judoca ou até mesmo uma pessoa imprudente. A plateia não tinha ideia do que estava prestes a acontecer, e apesar de muitas restrições impostas, os espectadores testemunharam uma verdadeira eficácia do karatê. Motobu teve uma permissão negada para usar golpes de mão fechada, e apesar de adotar uma postura peculiar nunca antes vista, o boxeador estrangeiro ficou claramente confuso. Mesmo com essa posição incomum, o pugilista não conseguia identificar uma abertura para um ataque. Ao lançar um cruzado, Motobu moveu-se rapidamente, bloqueou o ataque do boxeador e acertou-o em cheio com um shotei, entre a boca e o nariz, derrubando-o instantaneamente. A plateia enlouqueceu com o que aconteceu, e o karatê emergiu como um novo boxe. No entanto, nos jornais do dia seguinte, o feito foi exibido como o nome de Funakoshi, e não o de Motobu. Furioso, Motobu confrontou Funakoshi, e há relatos de que literalmente o derrotou com fortes golpes, mas isso é história para outro momento. Na verdade, se diz que foram chutes na bunda. A modernização do karatê aconteceu após esse evento, com propagandas japonesas destacando a eficácia do karatê em comparação com o boxe, incentivando as pessoas a adotarem essa modalidade. O karatê então se disseminou rapidamente e Funakoshi conquistou milhares de alunos em diversos espaços de aula. No entanto, parte do karatê se perdeu nesse processo, tornando-se incompleto em comparação com a versão de Okinawa. Foi uma modificação forçada para transformá-lo na versão japonesa do boxe inglês, embora soubessem que o karatê era muito mais do que socos e chutes. Muitos praticantes de karatê moderno enfrentam dificuldades e verdadeiras deficiências técnicas para lidar com situações reais. Apesar de o karatê de Okinawa incluir técnicas de trocação, essa é apenas uma das ferramentas educacionais dessa modalidade. Atualmente, alguns mestres buscam mudar essa realidade, especialmente com a abundância de conteúdos disponíveis na internet. Mas, no entanto, muitos ainda permanecem em um mundo cyberpunk intransponível de sonhos e realidades, envolvidos em uma luta incompleta. Se você ficou aqui até agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E claro, se inscreva no canal. Até a próxima.